Olá, vocês! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Autista. Aproveite que você está aí, dê o seu like Se inscreve no canal e e compartilhe. compartilhe. Gente, o tema de hoje é inteligência no autismo. Como assim inteligência, né? A gente pode pensar. Esse é um tema até delicado, assim, de uma conversa, de uma categorização, vamos dizer assim. Porque, tipo, a inteligência, ela pode se manifestar de várias maneiras. Não é um conceito tão estanque ou tão fechado assim cientificamente. A gente sabe que hoje a gente tem testes de QI que geralmente são aplicados em processos neuropsicológicos, em avaliações diagnósticas, né, que fazem parte do processo diagnóstico para o autismo. Mas o QI não é necessariamente ou exatamente um sinônimo de inteligência. Ele mede muito a capacidade de resolver problemas, a capacidade de adaptação, que são maneiras de conceituar a inteligência, mas existem múltiplas maneiras e variadas. Por que eu quis fazer esse vídeo? Ou revelar uma coisa muito polêmica. Mas assim, o que eu tava pensando aqui, eu nunca te falei isso, mamãe, mas minha mãe recentemente teve um diagnóstico de dupla excepcionalidade, ou seja, além de autista, ela tem altas habilidades. Ela já falou isso, né? Mas não, eu vou falar o que eu não falei ainda. Tem inclusive um vídeo sobre isso, autismo e altas habilidades, podem conferir aí. Eu não tenho altas habilidades no nível da minha mãe. Eu não sou aquela autista altamente funcional como a minha mãe, que tem... Ela ri, porque ela acha engraçado. Porque você vê assim... Mas assim, eu te vejo assim, mamãe. Pode ser porque é mãe, pode ser por N motivos, mas eu vejo a minha mãe como alguém muito acima. Eu também vejo. Intelectualmente, viu? Porra, Até a Radija concordou. A minha mãe tá, tipo, a impressão que eu tenho, aquele pensamento visual, verbo visual, vamos dizer assim, autista, eu fico imaginando a minha mãe, o mundo todo e minha mãe, tipo, gigante, assim, falando, para, os Sofia. meros mortais. Eu tô ficando constrangida, falando Eu te sério. admiro muito, é isso que eu quero dizer. Eu te admiro muito, de verdade. Mas assim, me deu um alívio o diagnóstico de altas habilidades. Porque, assim, eu entendi que tudo bem ser como eu, que não é tão inteligente assim para todas as áreas de uma maneira tão global. Eu tenho um QI verbal muito alto, mas meu QI de execução é na média, assim, ele não é um QI tão elevado medido por testes. O fato é que eu sempre... Era muito difícil ser filha da minha mãe. Eu sempre... Você já falou isso com relação à vovó, mas eu penso a mesma coisa em relação a você. Eu sempre me via muito aquém, assim. Eu sempre via que eu nunca chegaria nesse nível. E chegou um momento que eu cheguei a pensar até, será que tudo isso que eu conquistei, de ter tantos livros publicados, ter um canal, é mérito meu, do meu carisma, da minha competência no que eu faço? Ou será que eu tive um suporte tão maravilhoso da minha mãe que qualquer pessoa no meu lugar teria? O que eu tenho hoje até melhor. Isso é meio dolorido, né? Não, Sofia, não é nenhum nem outro. São as duas coisas. A gente, quando fala em inteligência, parece alguma coisa assim, pronta, acabada, que você já pode usar e sair aí abafando. Não é assim. Não exatamente. Não é assim. Até o meu diagnóstico, eu não me considerava apta para uma série de coisas, eu não tinha confiança em mim. Eu lembro que você falava que as suas irmãs eram muito inteligentes e você era esforçada. Então, sim, é importante você conhecer para você apropriar de algumas coisas. Então, no caso de Sof, eu sempre achei ela muito inteligente. E aí você apresentava desafios, né? E você topava e dava conta. Então, todo o resultado que você tem são vitórias suas aos desafios que foram apresentados a você. As pessoas falavam que eu era inteligente, eu nunca me vi inteligente. Mas e é muito. E óbvio que você tem uma estrutura que te dá apoio a isso, que não fica aquela coisa de, será? Você não vai dar conta? Porque a Sofia é muito acelerada. Eu acho que as pessoas não é que talvez eu não seja tão pouco inteligente assim, mas eu acho que eu não tenho muita credibilidade, às vezes. Que você deu como mãe que nem todo mundo daria. Eu não sei se é isso. Gente, mas olha só, tudo é construção, Sophie. Primeiro, assim, que eu tenho muito mais que sua idade. Então, assim, a minha maneira de ver alguma coisa... E outra coisa é que eu sou profissional da área de comunicação. Eu também. Pois
Pois é, mas quando você estava lá começando, você não era. Mas Eu me tornei. a Sofia escreveu o Daniele Asperger aos 14 anos, durante uma noite que ela não dormiu e que estava em crise. E ela jogou fora e eu, como jornalista, peguei aquilo, li e falei assim, putz, aqui tá muito bom. Eu não posso jogar isso fora. E tinha que esconder dela porque ela queria ter a certeza que foi jogado fora. Então, sim, você teve por esse aspecto. Mas o mérito de toda a construção de Daniela é seu. Exclusivamente seu. No meu caso, a questão da inteligência foi apropriar de algumas coisas, porque nada no mundo que a gente vive tem um valor ou um peso absoluto sozinho. Então, se eu sou uma pessoa que tem determinadas habilidades, eu tenho que me relacionar num ambiente que vai estimular ou não isso. É interação, né? É. E, por exemplo, eu também tenho uma mãe super inteligente. Aí eu ficava com medo, como filha, de não corresponder a essa inteligência da minha mãe. E hoje eu vejo os olhinhos da minha mãe olhando para mim com a admiração que eu olhava para ela. A vovó, eu colocaria ela no patamar, assim, de, sei lá... Ao concurso. Ela não tem não comparação, tem jeito. não. É tipo uma pessoa que já virou um mito, assim. Não é nenhuma pessoa, uma ideia, é uma abstração. Assim. Isso. Então, mas foi importante eu ter o meu diagnóstico, por quê? Porque a mesma pessoa que é muito inteligente e hábil para se expressar em texto, escrever, eu não era hábil em umas pegadinhas que os tios adoram fazer com a gente. Então, minha irmã, a caçula, pumba, sacava coisa e aí todo mundo olhava para quem não sacou e olhava com aquele ar assim, pô, lerda, burra. E eu se apropriava disso. Não, na minha percepção, olhando de fora, eu vi que a sua irmã mais nova, que é neurotípica, ela tinha uma relação de... Era como se ela fosse divertida e sociável, fosse uma pessoa muito agradável e você fosse mais séria. E você não pegava algumas coisas. E os parâmetros de você, quando a gente é adolescente, quando a gente está convivendo na juventude com irmãos, é diferente. Então, por exemplo, minha irmã tem troféus e troféus de truco. Eu jogo truco. Mas sério? Jogo! Eu nunca aprendi isso. Jogar truco é muito fácil. Mas pro autista tem. Eu lembro da minha mãe falando isso. E pra mim, a minha mãe é autistona mesmo. A mãe fala assim, o tal do blefar. Ô, gente, autista blefando? Eu adoraria fazer isso. Você me ensina, né? Eu não sei. Fica escrito na cara da gente. Porque quando saía aquelas cartas assim, eu já ficava com a cara assim, nossa. Meus tios percebiam na hora que eu tava com carta boa. Isso é a sua cara, né, Jefá? E outra coisa, a falta de tolerância a brincadeiras. Ou seja, todo mundo falava que eu não tinha esportiva alguma, que eu era sem esportiva. Porque a pessoa vem te zoar, brincar, e pra mim era bullying. Não gosto disso, não topo isso. E blefar é meio que uma sacanagem. Pô, você mentiu. Mas é um jogo, faz parte. É um combinado. Acho que por estar naquele combinado, não tem problema. Assim. Mas eu não dava conta. Bom, enfim. Então, isso tudo te leva a achar que você é burra de fato. E depois, quando vem o diagnóstico, você entende que a inteligência não é a malícia que faz assim, check, 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 inteligente. Não, a gente vai ter mais habilidade para uma coisa, mais habilidade para outra. E tem uma coisa... Desculpa. Por exemplo, com a minha psicóloga, eu estou percebendo isso, tem uma consequência da inteligência que dificulta muito a minha vida. Dessa inteligência que eles chamam de altas habilidades, que é a seguinte, eu complexifico tudo. Então eu analiso, se eu entro no ônibus, eu analiso a atitude do motorista, as relações que envolvem ali os passageiros, e aí se me fazem uma pergunta banal, onde que a gente vai, eu já tô levantando todas as possibilidades, querendo pegar todo. É por isso que quando eu te pergunto assim, mamãe, eu quero uma resposta objetiva, você fala, não tem como ter uma objetiva, tem várias possibilidades, várias nuances. Ela me pergunta o que é que eu falo, sim ou não, mas quando ela me pergunta, imediatamente meu cérebro começa assim, aí, sabe aquela, no The Good Doctor, que aparece aquelas imagens quando ele tá olhando lá os livros, vai passando o que ele estudou de anatomia, aquela coisa toda? Comigo é a mesma coisa. Toda pergunta e toda situação que eu me vejo, ela é toda debulhada aqui no meu cérebro e eu vou estudando as alternativas e as possibilidades.
até aquilo que não é da minha conta. Porque Aham. como eu escuto também, em primeiro plano, tudo, às vezes eu tô conversando com Sofia e uma pessoa falou lá, aí eu vou e dou a resposta. Não, mas isso aí... Gente, olha que mico, que gafe, Invasivo. que invasivo. Porque às vezes eu vejo a pessoa e a outra lá, e a pessoa lutando com uma coisa e eu já fui pensando aqui. Aí eu falei, não, mas é simples, você pode fazer assim, assim, assim. Gente, eu já me vi em cada situação ridícula. Vendedor, às vezes, a gerente chamando a atenção do vendedor por causa disso, daquilo, daquilo outro, e por eu ter estudado marketing e comunicação, de repente eu tô lá dando... Já pensou que mulher chata, Não quero ter dando essa inteligência aula? mais não, tá? Eu quero ser inteligência da média, tá perfeito. Obrigada. Gente, é desmistificar isso. Tudo pra mais ou pra menos Traz sofrimento. tem peso, sabe? Uhum. Eu agora, com a minha psicóloga, eu estou tentando dar leveza à minha vida. Então, assim, acontece muito que às vezes minha mãe me fala alguma coisa, eu falo assim, mãe, agora eu não vou pensar sobre isso. Porque ali eu já estou pensando em 5 coisas. Se eu for colocar mais uma, eu vou analisar nos mínimos detalhes. E eu não estou dando conta mais. E eu estou muito preocupada porque eu estou me sentindo muito cansada. Então, agora eu tenho que usar a minha inteligência para focar. O que é mais importante agora é a minha saúde, o meu equilíbrio mental, inclusive. É fácil? Não. Não Porque mesmo. o meu cérebro, ele não me obedece. O cérebro é terrível, não é? Esse Eu super entendo isso. Esse menino é terrível. Tá na hora de dormir, sério. Ah, não, mas aqui, amanhã... Aliás, você pode... Por que você não faz o cérebro conversando com a gente, né? Isso é uma metáfora, tá? Mas assim, é tipo... O cérebro fala nessa metáfora, né? Claro que não é assim, mas assim, ele fala algo do tipo... Por que esperar até amanhã? Você pode fazer isso agora? Aí quando você vê, você já levantou da cama, já começou Vou a adiantar. escrever, Ah, não trabalhar. posso adiantar? Vou escrever. Senão eu vou esquecer. Outra coisa, você tá querendo dormir. Aí agora, né, mindfulness, meditação, Ho'oponopono, tudo que eu tenho direito, eu vou lá olhando. Aí eu falo assim, cérebro, eu negocio com o meu cérebro o dia inteiro. Aí o cérebro, olha que delícia, o meu pé tá tão pesado. Vamos respirar profundamente e jogar oxigênio lá. Mexa os dedinhos, dá ordem aí, cérebro. Aí eu começo. Aí de repente mexeu o dedinho, me lembrou de sapato, que eu pensei na mala da Sofia, que eu ainda não coloquei. Não, cérebro, volta, volta. Não se preocupe com a mala de Sofia. É o tempo todo, sabe? Então mães de meninos menores, às vezes, falam assim, mas esse menino é muito agitado, ele não para. É verdade. É porque assim, e também tem uma coisa, O cérebro não a para. agitação ela não necessariamente é só física. Pode repercutir fisicamente, para pessoa correr, andar para lá e para cá, como maneira de lidar com isso. Mas às vezes é mental também, às vezes tem uma coisa que não para, realmente não para. O nosso cérebro é hiperexcitado, é o termo técnico até. Às vezes você precisa somente acolher, somente ficar calada. E aí o cérebro já está querendo dar solução. Não, eu tava lendo Te Devo Uma, da Sofia Kinsella, que é uma escritora que eu adoro, e a protagonista lembrou muito a minha mãe por isso. Minha mãe não gostou Rolar de olhos. É que descrição, hein? Aí, enfim, minha mãe não gostou muito, não, como vocês separaram, mas ela falou algo do tipo assim, olha o nome da personagem, Fixe. Fixe, em inglês, é consertar, tá? Quero ser assim. Ela, com tudo que as pessoas chegam com um problema, dá uma solução. Aí quando ela vê, tem isso aqui, ela já começa a arrumar. É a cara da minha mãe, eu nunca vi. A Sofia Kinsella, minha autora favorita, escreve algo que é a cara da minha mãe, gente. Outro dia, tava tomando café com minha mãe, e aí acabou, eu imediatamente comecei a tirar a mesa. Falei assim, tá vendo, mãe? Quando a Sofia morar sozinha, eu espero que mais que minhas palavras, os meus gestos, né, orientem a Sofia, de que isso acabou, recolha, coloca lá na pizza e tal. A mãe falou assim, eu também acho ótimo, mas você precisa mesmo fazer isso até em hotel? Isso é a cara. Ai, gente, no restaurante, sabe como? Vem o garçom, eu sou aquela que tem que juntar tudo, até o salzinho aqui que foi um pouco rasgado, pra levar tudo. Aí às vezes o garçom vira pra mim e fala assim, eu não consigo levar tudo de uma vez. Bom, gente, isso tem jeito. Isso é treinamento para a pessoa autista. E quanto mais cedo começa, melhor é questão de treinamento. E não treinamento, não é aquele treinamento necessariamente uma coisa chata. Na verdade, o melhor treinamento é aquele que você aplica no seu dia a dia, você faz essa inferência que funciona e fica natural.
Então, quando minha mãe faz uma observação dessa, eu já adulta, pra mim é ótimo. Porque eu me toco. Aí eu tô morrendo de vontade de fazer aquilo. Eu falei assim, não, eu não preciso, eu tô em férias. Porque, na realidade, eu podia falar assim, ah, mãe, isso é automático. É nada, gente, porque fazer o exercício, juntar as coisas, você está executando uma ação que requer uma série de ordenamentos no cérebro e que é cansativo ao final do dia se você fez isso com tudo. Quem que aguenta? Não, agora eu entendo esse cansaço que a gente tem Tô depois. morta, entendeu? Então já que a gente tá morto, vamos acabar o programa, nós estamos cansados. Senão a gente vai cansar todo mundo. Daqui a pouco todo mundo já vai estar exausto igual a gente. Mas enfim, obrigada pessoal, obrigada mamãe por compartilhar tanta coisa, né? E gente, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.